Olá, amados, a paz de Arruxa. Então vamos aqui dar continuidade aqui ao que o Leão do Quadro está falando, né? Ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Opa! Ih! Ai, ai, ai. Peraí, gente, peraí. Deixa eu tentar botar mais pra cá assim. Desculpa aí, tá, amados? Ah, agora foi. Show. Show, né? Deixa eu tentar ajeitar assim. Tá. Então vamos continuar. Desculpa aí, tá, amados? O transtorno. De fato, como o relâmpago a faiscar brilha de um lado a outro do horizonte, assim será o Filho do Homem por ocasião do seu dia. Em que contexto um vai ser tomado e outro deixado? Num contexto secreto? Não. A que Cristo comparou a sua volta aqui? Relâmpago. Relâmpago é invisível? Sabe por que não? Assim como o relâmpago se mostra do Oriente ao Ocidente, assim há de ser a volta de Cristo. Ou seja, o que será tomado não vai ser secreto. É num contexto de visibilidade. E o que vai ser deixado? Vai ser deixado vivo durante um período de domínio do anticristo neste mundo? Não. Olha aqui o contexto, verso 27, 26 e 27. Como aconteceu nos dias de Noé, assim acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se ou eram dados em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os fez perecer a todos. Ou seja, o que será tomado? Será tomado num contexto visível, porque a volta de Cristo é comparada a um relâmpago, e o que vai ser deixado morto. Não tem... Então, veja bem, amados. Realmente, né? É visível. Vai ser visível a volta de Arruxa, todo mundo vai ver, né? Mas esse texto aí que ele tá falando, ele tá comparando, né? E Arruxa tá falando, né? Comparando o que aconteceu com Noé, né? Só que ele aqui tá falando que que a pessoa vai ser levado visivelmente, todo mundo vai ver, e que todos vão morrer depois, tá? E que todos vão morrer, vão ficar mortos. Só que isso aí, e a Rússia estava falando da grande tribulação, tá? Olha, vocês vejam bem, a gente vai ler daqui a pouco, Mateus, cadê? Mateus 24, tá? Tá aqui, ó, Mateus 24, ó. Mateus 24, a gente vai ler. Só que para vocês verem aqui o que ele tá lendo é esse aqui, ó. Ele leu Lucas, né? Lucas 17, né, que ele falou. Eu acho que é Lucas 17. Vamos ver aqui qual foi o contexto que ele leu. Peraí, vamos ver aqui. Qual é o contexto que ele tá lendo aqui? Vamos ver. Invisível? Sabe por que não? Assim como o relâmpago se mostra do Oriente ao Ocidente, assim há de ser a volta secreta. Também estuda a Bíblia desse jeito, viu? Não é assim que se estuda a Bíblia. Quando você lê o verso 34 de Lucas 17, que fala que uns vão ser tomados... Lucas 17, tá? Lucas 17, né? Então, ó, aqui tá Lucas 21, tá? Ó, Lucas 21. Vamos ver aqui, peraí. Lucas 21 de novo, Lucas 21. Ó, Lucas 21 é porque eles falam, ele tá lendo na parte do Lucas 21, mas tem também, então, Lucas 17, né? Pelo que eu tô vendo aqui, porque aqui tá Marcos 13, Lucas 21. Então, vamos ver aqui o Lucas 17, que aqui tá tudo, Lucas 21. Vamos ver aqui o Lucas 17 para ver como é que tá aqui, peraí.
17, vamos ver. Lucas 17, do 24 que ele falou, né? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte aqui, peraí. Vamos ouvir o que ele vai falar. A gente vai ler o Lucas 17, a gente vai ler o Mateus 24, tá? Então vamos primeiro ver aqui, peraí. Eu tô com a mão aqui direita, amados, não reparem, tá? Que eu não vou ficar dando mole não, porque eu até botei aqui o imobilizador aqui pra... Porque senão, já viu, né? Deixados, você tem que fazer uma pergunta. Em que contexto uns serão tomados e outros deixados? Num contexto de arrebatamento secreto? Uma outra pergunta que você pode fazer e buscar a resposta na Bíblia. Os que vão ser deixados, serão deixados vivos? Se você ler um pouco antes, você já resolve o problema. Ao invés de ler Lucas 17, 34 apenas, vamos aqui, por exemplo, ler Lucas 17, 24. Veja, 10 versículos antes. Não é? Então, vamos ler o Lucas 17 e ainda tem o Lucas 21, né? Então, vocês vejam bem. Você veja que não é somente o Lucas que fala Mateus 24, fala sobre a volta de Yahushua, fala sobre a tribulação que aconteceu. Porque, amados, o que eu tenho para mim é que eles pegaram parte do que Yahushua falou, dos apócrifos, porque a Bíblia vieram dos apócrifos, ou seja, dos pergaminhos que eles colocaram alguns como apócrifos, mas que são os pergaminhos. Então, o que esses copistas fizeram, que traduziram a Bíblia? Eles simplesmente pegaram e botaram umas partes, eles misturaram. Aí eles botaram o que aconteceu com o que vai acontecer, entendeu? Foi uma mistureba que eles fizeram. Eles não mexeram na história, mas eles misturaram para a pessoa não entender. E que somente o Espírito de Yahweh que vai nos trazendo esclarecimento conforme a gente vai estudando, pesquisando. Então, vamos ler aqui primeiro Lucas 17. Depois a gente vai ler o Lucas 21, como está ali no Mateus, na referência de Lucas 21. E depois a gente vai ler o Mateus 24, tá? Então, vamos ler aqui o Lucas 17. Ele disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Veja, por aqueles que vieram. Vocês vejam que às vezes a pessoa fala assim: olha, já ouvi pessoa falar assim para mim, até meu filho já falou: mãe, não fica mostrando o erro desses pastores para as pessoas, mãe. Porque isso aí é problema deles, a senhora não tem que ficar mostrando o erro deles. A senhora tem que chegar e falar, ler a Bíblia, acabou, e mostrar o que está na Bíblia sem mostrar quem está falando errado. Eu não concordo, porque tem uma parte na Bíblia que diz que a gente tem que trazer à luz o engano, né? Como está escrito em Gálatas. Que a gente não tem que se compactuar com as trevas, mas que a gente tem que trazer à luz o que eles mostram escondido, o que eles estão enganando. Então vocês vejam, aí as pessoas usam esse texto para poder falar isso. É impossível que eu não veja escândalo, mas é daquele por quem vierem. Aí, por exemplo, eu estou mostrando o que o Leandro Quadros está mostrando de enganando as pessoas, eu estou trazendo à luz. Aí as pessoas dizem que eu que estou trazendo escândalo. Sendo que quem está trazendo escândalo são eles que enganam as pessoas distorcendo a escritura. Vocês vejam bem como é que são as coisas. Então vamos continuar. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço mó de atafona. Aí eu não gosto dessa versão, amados. Porque essa versão é muito estranha. Vamos ler nessa aqui. Ó, Lucas 17, né? Essa versão é muito estranha. Vamos lá. E Yahushua disse a seus discípulos: é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio da quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Olha, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Vocês vejam que o sistema ensina a gente que a gente tem que perdoar. Alguém faz o mal a gente, aí o líder religioso fala, perdoa. Não é isso que a Yahushua diz. Ó, se seu irmão pecar, repreenda-o.
Se ele se arrepender, perdoe-lhe. A gente não tem que perdoar aquele que não se arrepende. A gente tem que repreendê-lo. Mas perdoar, a gente tem que perdoar aquele que se arrepende. Vocês vejam bem. Né? É assim que a Ruxa disse. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. A gente não tem que perdoar aquele que, que não se arrependeu. Mas a gente tem que perdoar aquele que se arrepende. Certo? Vocês vejam bem. Tanto é verdade, amados, que a Ruxa não vai perdoar todos, não serão todos que vão para a vida eterna, porque se fosse assim, todo mundo iria. Mas quem vai herdar a vida eterna? Aquele que se arrepender e que andar no caminho correto, que é o caminho de Yahushua. Vocês vejam bem. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Veja, disser, estou arrependido. Tem que dizer que está arrependido. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumente a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês vejam que aqueles botaram do tamanho. Mas não é. Vamos ver aqui. Ó, Lucas 6, 17, 6, ó. Se tivesses fé como um grão de mostarda, não é do tamanho, mas é como um grão de mostarda, tá? Veja bem. Se tiverem fé como um grão de mostarda, como uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moeira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. A caminho de Jerusalém, Yahushua passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Yahushua, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Vocês vejam que Yahushua mandou eles mostrar ao sacerdote, por quê? Porque era lei. Vocês vejam bem. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Yahweh em alta voz. Prostrou-se aos pés de Yahushua e lhe agradeceu. Este era samaritano. E Yahushua perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Yahweh, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Yahweh, Yahushua respondeu, o reino de Yahweh não vem de modo visível. Você veja, não vem de modo visível por quê? Porque é no espírito, no entendimento. É isso que Yahushua está falando. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Yahweh está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver 2 dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá ele está, ou aqui está. Não se apressem em segui-los. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Veja, por esta geração. Vocês vejam bem. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos.
Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua... acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Foi revelado, ele está falando de ser revelado, não de vir agora. Veja, foi revelado, tá? Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não desça para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Tá? Então, veja bem. Realmente, né? Está falando de morte mesmo. Onde serão deixados? Onde estão os mortos, né? Então, vocês vejam. Então, vamos ler aqui agora Lucas 21. Depois a gente vai para Mateus 24. E a Ruxa olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse, afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Veja, a Ruxa aqui estava falando isso, amados, não no sentido de aprovar o que a mulher fez dela dar, mas no sentido de dizer que aqueles que deram muito, tinha que dar para a mulher pobre, para a viúva. E ao contrário, a mulher que tinha que receber, que estava dando tudo o que tinha, no templo físico. Entendeu? Alguns de seus discípulos estavam comendo como o templo era adornado com... comendo. Oh, meu pai. Veja, alguns de seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Yahushua disse, dedicadas a Deus, qual Deus? O Deus Terron, que é Baal, que é o Deus dos templos, não é Yahweh, porque Yahweh não habita em templo feito por mãos de homens. Mas Yahushua disse, disso que vocês estão vendo, dias verão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Não foi isso que aconteceu quando Yahushua morreu? Que as pedras do templo se fenderam? Vocês vejam bem. Mestre, perguntou eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal em que elas estão prestes a acontecer? Vocês vejam que ele está falando do templo e agora ele pergunta sobre essas coisas. Quais coisas? Vocês vejam que eles misturaram, esses copistas misturaram partes para a pessoa não entender. Pegaram parte dos pergaminhos e misturaram para as pessoas não entenderem o contexto. Foi isso que aconteceu, amados. Então vamos ver. Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Vocês veem que aqui ele está falando dos últimos dias, mas vocês veem que primeiro ele estava falando do templo, depois mudou o assunto. Por quê? Porque eles mudaram, eles misturaram tudo, amados. Vocês vejam bem. Eles resumiram, misturaram tudo para a pessoa não entender. Então, aqui, então ele disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês.
Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Veja, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez em que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Está bem claro, por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeados de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Veja, aqui ele está falando agora do que vai acontecer, do que iria acontecer com o povo que estava em Jerusalém. Aqueles que acompanharam a morte de Yahushua. A tribo de Judá, de Benjamim e metade da tribo de Levitas. Vocês vejam bem, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, ou seja, de pessoas que iriam levá-los para serem escravos em outras nações, né? Em outros países, as Américas, é isso que ele está falando. Vocês vejam que eles misturaram tudo, amados, para as pessoas não entenderem. Mas aqui a Rússia está falando disso. Veja, quando virem Jerusalém rodeada de exército, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Fuja para os montes. A Judéia, olha, fuja para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Vocês vejam bem, as que estiverem grávidas, vocês vejam que quando a gente lê nos livros de história, que as mulheres grávidas, esses senhores do engenho, esses escravagistas, cortavam a barriga da mulher e tiravam as crianças vivas dentro da barriga da mulher e jogavam no rio, nos mares, jogavam nas valas. Aconteceu isso, amados. Não é isso que a Rússia está contando que aconteceu? Isso já aconteceu. Isso não vai acontecer na grande tribulação. Isso já aconteceu na escravidão, amados. Isso já aconteceu. Tanto que Lucas 21 é referência de Mateus 24. E a gente vai ler Mateus 24 para comprovar que isto aconteceu nesta geração em que a Rússia estava vivo. Veja bem, vivo nessa vida temporal, porque ele está vivo, ressuscitado. Mas estou falando neste corpo temporal. Tá? Então veja bem. Olha, pois esses dias, aqui cadê? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, ou seja, para os morros. Muitos fugiram para os morros de hoje, daqui do Brasil. Os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. De tudo que foi escrito, que estava escrito em Deuteronômio para o povo passar. Que Terrom fez isso. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando? Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiro para todas as nações. Não foi isso que aconteceu? Eles foram levados como escravos, amados. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Vocês vejam bem. Se não está falando aqui da escravidão, que os nossos antepassados passaram. As 12 tribos passaram. Que hoje nós fazemos parte dessas tribos. Vocês vejam bem. Haverá sinais no sol. Aí aqui, eles já botaram o que vai acontecer no futuro
Misturaram tudo para a pessoa não entender. E somente o Espírito de Yahweh para nos trazer esclarecimento disso. Aqui já está falando do futuro. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começar a acontecer essas coisas, levante-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola. Observe a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Yahweh está próximo. Eu lhes asseguro que não se passará esta geração, olha, não se passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. Tá? Veja, não se passará esta geração até que estas coisas se aconteçam. Quais coisas se aconteçam? Essas aqui, ó. Quando vir Jerusalém rodeado de exército, vocês saberão que a sua adversação está próxima. Então os que estiverem na Judéia foram para os montes, os que estiveram na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. É isso que ele está falando. Dessa parte que eles misturaram tudo, tá? Para as pessoas não entenderem. Que está se falando da escravidão, que a gente lê e que bate na escritura as histórias dos nossos antepassados que vieram para cá em navios como escravos nus, pelados. Vejam bem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. Está de pé diante do Filho do Homem. E Yahushua passava o dia ensinando no pátio do templo, não é no templo, porque ele não é no templo. Ele não entrou em templo feito por mãos de homens, e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo, no pátio do templo, tá, amados? No pátio do templo. Ó, tanto que Lucas, vamos ler aqui, cadê? Cadê? Tá. Vamos ler aqui Lucas 21, nessa aqui para a gente ver que é no pátio do templo. Depois a gente passa para Mateus 24. Ó, Lucas 21. Ó, Lucas 21. Tá? Mas será que eles vão que o Leandro vai falar que isso vai acontecer a esta geração? Ó. Olha, e Yahushua terminou dizendo: fica alerta, não deixe que as festas, as bebedeiras, os problemas desta vida façam de vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poder escapar de tudo que vai acontecer e poder estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. E Yahushua ensinava no pátio do templo, tá? No pátio do templo. Então, vocês vejam bem. Tá certo? Ó.
Aqui, ó. Aqui de novo, ó. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estas coisas vão acontecer antes de morrerem todos que agora estão vivos. Tá? Vocês vejam bem. Todos que estão vivos, olha. Ó, olha, cadê? Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o que ele está falando a respeito da escravidão. Então, vamos ler aqui em Mateus. Agora, Mateus 24, tá, amados? Que aqui o Lucas dá referência ao Mateus 24. Tá vendo, ó? Mateus 24, ó. Mateus 24. A gente está em Lucas 21. Tá? Ó, agora vamos para Mateus 24. A gente vai ler aqui o que diz Mateus 24. Então, vocês vejam que a Rússia está falando que isso aconteceria. Um ficará e outro será deixado. Que isso ia acontecer na grande tribulação. Que uns foram levados como escravos e outros foram deixados. Tá certo? Mas ele está falando como se isso fosse a grande tribulação. Que o Leandro está falando que isso é a grande tribulação, que isso vai acontecer, que aqueles que ficaram, que morreram, tá certo? Veja bem, que morreram. Então, pode até ser, né? Porque ele falou que serão perseguidos mortos à espada, né? Então, pode até ser que eles mataram alguns à espada e levaram outros como prisioneiros, né? Então, vamos ler aqui como é que está aqui. Opa! Vamos fazer o seguinte, amados. No próximo vídeo, eu vou ler Mateus 24, tá? Pra gente ver o contexto de Mateus 24, porque já passou aqui muito tempo, tá? Então, vamos aqui dar uma pausa pra gente ler o Mateus 24. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que a Rússia carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.